Olá, esta é a oficina de astronomia número 502 e hoje nós vamos dar continuidade a uma série clássica de oficinas de astronomia que nós começamos há bastante tempo. Chama-se Casos Clássicos da Ufologia. Hoje é o capítulo 6, onde nós vamos abordar as famosas luzes de Lubbock. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, as oficinas de astronomia em seu ano número 28, são um patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica, e o comando do estúdio aqui hoje, como sempre, está a cargo do nosso querido Tiago Basso, também conhecido como Capitão Kirk. Antes de entrar no assunto, meus amigos, eu quero mais uma vez lembrar do Anuário Astronômico Catarinense, que neste ano de 2024 está comemorando 10 anos de existência. Nossos parabéns ao professor Alexandre Amorim, autor do Anuário Astronômico Catarinense, que vem se esforçando a cada ano que passa para produzir um trabalho de qualidade sempre crescente. Aqui dentro você encontra tudo o que está acontecendo no céu ao longo do ano de 2024. Desde Sol, Lua, planetas, passando por cometas, asteroides, chuvas de meteoros, ocultações, incluindo também notas de interesse histórico. É uma obra indispensável. Você pode adquiri-la na loja virtual, que está aparecendo aí no slide, ou então mandar um e-mail para costeira1@yahoo.com e solicitar o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Nós recomendamos, realmente vale muito a pena. Também quero lembrar que continua a promoção de 60% de desconto na videosérie Astrosociologia, a existência de extraterrestres e o futuro da humanidade. O que será que tem a ver uma coisa com a outra? Descubra assistindo a esta série de 12 episódios, que você pode adquirir por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, apenas R$ 39,90, 12 episódios, direção Tiago Basso e tendo aqui esta humilde pessoa que vos fala como apresentador. Baseia-se em pesquisas recentes. Bom, meus amigos, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero mais uma vez deixar aqui uma nota de esclarecimento. Eu não sou ufólogo e as oficinas de astronomia não são oficinas de ufologia. Mas às vezes a gente aborda o assunto quando tem um viés astronômico. Por favor, não me chamem de ufólogo. Não tenho nada contra aquelas pessoas que com seriedade e metodologia científica se dispõem a investigar fenômenos anômalos não identificados. Não tenho nada contra. Mas eu não sou realmente um estudioso, eu sou mais um esclarecedor de ocorrências desse tipo, digamos assim, né? Por exemplo, vejam esse artigo meu aí de 2013, onde nós analisamos o famoso caso brasileiro do voo VASP 169. Apesar de que esse artigo ele já tem algumas das suas conclusões revogadas em função de uma pesquisa mais recente que nós fizemos. Essa série Casos Clássicos da Ufologia, ela começou nas oficinas de astronomia em 30 de maio de 2014. Foi um evento presencial onde nós abordamos o caso de Socorro, lá no Novo México. Depois tivemos o caso Vilas Boas, abordado em 2015, caso brasileiro, inclusive, primeiro caso registrado de uma suposta abdução ou rapto de um ser humano por seres que talvez fossem extraterrestres. Aliás, esse caso aqui, surgiram novidades muito interessantes sobre ele, que talvez valha a pena no futuro a gente fazer uma abordagem também, estamos considerando isso. O caso Betty Barney Hill foi o assunto da oficina de astronomia 406, no dia 4 de novembro de 2016. Depois tivemos também o caso da Ilha Trindade, no ano de 2017.
Este aqui está disponível em vídeo no antigo canal das oficinas de astronomia, que não era ainda vinculado à rede Ômega Centauri. O caso Kenneth Arnold é a oficina 455, está disponível no canal da rede Ômega Centauri, 15 de setembro de 2020, aliás, é a oficina de astronomia mais longa de todos os 28 anos das nossas oficinas. Mais de 2 horas, né, meu diretor? Nem eu aguentei assistir tudo de uma vez só. Eu assisti em 2 partes porque realmente era muito longo, mas deve-se dizer que se você se propõe a fazer uma análise realmente séria, você não pode, dificilmente você pode fazer isso num vídeo de 15 minutos ou meia hora. E foi o que nós fizemos lá, né? Ou seja, abordamos o caso em cerca de 2 horas para obter um grau, digamos, de abrangência e complexidade minimamente compatível, né, com o rigor da metodologia científica. Tivemos depois o caso Mantel, em 15 de maio de 2023, e vamos agora ao capítulo 6 da série, As Luzes de Lubbock. Aquelas 3 primeiras oficinas lá dessa nossa série aqui, o caso Socorro, o caso Vilas Boas e o caso Beth Barney Hill, elas não estão disponíveis em vídeo, mas você pode adquirir os slides de PowerPoint daquelas apresentações, porque eles fazem parte da coletânea volume 1 de oficinas de astronomia, que você pode adquirir lá no site da rede Ômega Centauri, na loja virtual, por apenas R$ 24,90. Tá? Então entre lá no site redeomegacentauri.org e confira. Muito bem, as luzes de Lubbock. Lubbock é uma cidade que fica no norte do estado do Texas e na atualidade ela tem em torno de 264 mil habitantes. Tá? Isso em 2022. A população estimada era em torno de 264 mil habitantes. Então é uma cidade pequena. Em agosto, setembro de 1951, com certeza era uma cidade bem menor ainda. Né? E lá, naquele período, aconteceu uma pequena série de avistamentos de luzes noturnas móveis. E esses avistamentos foram feitos por várias pessoas, habitantes da cidade, mas começaram a partir de um grupo de professores universitários da Universidade Técnica do Texas. E esses avistamentos foram investigados pela Força Aérea Norte-Americana, dentro do chamado Projeto GRUD, que era o antecessor do famoso Projeto Livro Azul, né, que ainda não tinha começado oficialmente naquele período. Então vamos analisar o que aconteceu seguindo a cronologia, né, dos fatos que foram reportados. O primeiro avistamento ele se deu ao redor das 21 horas e 20 minutos da noite de 25 de agosto de 1951. Era uma noite de verão, né, temperatura agradável, e 3 professores da atual Universidade Tecnológica do Texas estavam reunidos no quintal da casa de um deles e observaram entre 20 e 30 luzes em movimento no céu, que foram descritas como tão brilhantes quanto estrelas, mas de tamanho maior em relação a uma estrela típica. Elas cruzaram pela vertical, ou seja, pelo zênite, né, e viajavam na direção sul, ou seja, procedentes de norte para sul. Imediatamente foi excluída a possibilidade de que se tratassem de meteoros, as populares estrelas cadentes. Né? E logo em seguida, na mesma noite ainda, eles avistaram um segundo grupo de luzes similar, movendo-se da mesma maneira, cruzando a vertical, seguindo no rumo sul. Tá?
Quem eram esses 3 professores? Vejam que, pelo menos do ponto de vista técnico, né, eram pessoas qualificadas. O Oberg, que era engenheiro químico, o Ducker, que era engenheiro petrolífero e era inclusive chefe de departamento lá na universidade, e o Robinson, que era geólogo, era do departamento de geologia. Então eram professores universitários, né, cientistas, enfim, né, não eram, digamos assim, leigos, tecnicamente despreparados. Bom, depois foi divulgado também que naquela mesma noite, 3 mulheres na mesma cidade haviam observado o que foi descrito como luzes piscantes peculiares. Embora essa seja uma descrição bastante vaga, né? E essas mesmas luzes aparentemente foram observadas também por um outro professor da Universidade do Texas, Karl Heminger, que era professor de língua alemã lá dessa universidade. Então, houve avistamentos independentes, né, naquela noite. Muito bem. Alguns dias depois, deu-se o segundo avistamento, mais precisamente em 5 de setembro de 1951. Também um avistamento noturno. Estavam aqueles 3 professores que nós já mencionamos aqui. Agora eles estavam acompanhados de mais um professor de matemática da universidade, Richard Heinemann, e também outro docente chamado Grayson Mead, da mesma universidade. Eles estavam sentados no jardim da casa do professor Robinson, do geólogo, e observaram novamente luzes cruzando pela vertical, rumando para o sul. E o professor Mead descreveu que as luzes pareciam ser do tamanho de um prato de jantar. Eram azul esverdeadas, levemente fluorescentes e menores que a lua cheia quando ela é vista próxima do horizonte. Foram contadas em torno de 12 a 15 luzes, e elas eram, segundo a descrição dessa testemunha, absolutamente circulares. Ele descartou que fossem pássaros, embora ressaltasse que essas luzes passaram muito rápido, então não deu para ver muito direito, né? Bom, naquela ocasião, essas testemunhas teriam percebido também a existência de uma nuvem, não muito espessa, uma nuvem fina, numa altitude que foi estimada da ordem de 2.000 pés. E, segundo eles, essa nuvem teria permitido fazer uma estimativa da velocidade das luzes, porque eles viram que as luzes, essa formação de luzes teria passado aparentemente por cima da nuvem, e daí eles fizeram o cálculo e chegaram a um número da ordem de 970 km por hora. É mais ou menos a velocidade de um jato comercial, né? Mas essa estimativa eu quero chamar a atenção para o fato de que ela provavelmente está errada. A velocidade provavelmente era muito menor do que isso, em virtude de que, muito provavelmente, essas luzes, elas estavam abaixo da nuvem, não acima dela, tá? Era uma nuvem muito fina, então seria fácil a gente se enganar, né? Já que nós estamos falando em fenômenos anômalos não identificados, é conveniente lembrar que neste ano de 2024, a rede Ômega Centauri publicou o dossiê VASP-169, caso encerrado. Trata-se da mais recente investigação cientificamente rigorosa de uma das ocorrências mais icônicas da casuística ufológica brasileira. O caso do voo VASP-169, acontecido em fevereiro de 1982, onde um avião de passageiros haveria sido seguido por um objeto não identificado.
Não emita uma opinião sobre este caso sem ler esta publicação aqui. A versão estendida foi publicada agora em maio de 2024. Possui 184 páginas, é fartamente ilustrada, amplamente documentada e nós recomendamos fortemente. Custa apenas R$19,90, você pode pagar confortavelmente utilizando o Pix da rede Ômega Centauri. Muito bem, vamos prosseguir aqui então com as luzes de Lubbock. Além dos avistamentos visuais, foram obtidos também alguns registros fotográficos. Na noite de 30 de agosto de 1951, portanto vejam que entre o primeiro e o segundo avistamento daqueles professores, um estudante, um calouro da universidade local, Carl Hart, observou no quintal da casa dos pais dele entre 18 e 20 luzes brancas que passaram voando numa formação de letra V, cruzando também pela vertical, ou seja, pelo zênite. Aí ele pegou uma câmera fotográfica, uma Kodak de 35 milímetros, foi lá para o quintal, voltou para o quintal, ficou observando para ver se passavam outras semelhantes e conseguiu registrar mais duas luzes, dois grupos de luzes, obtendo um total de 5 imagens, 5 fotos. Aqui estão algumas delas. Notem que em todas se observa o formato de letra V, né? Essas duas primeiras fotos aqui, elas estão um pouco corridas, um pouco deslocadas. Essas duas aqui de baixo estão mais nítidas, né? Então essa era basicamente a configuração que as testemunhas estavam reportando naquela ocasião lá. Essas fotos ali, elas foram logo publicadas no jornal local da cidade, chamado Lubbock Avalanche Journal, e logo em seguida foram reproduzidas em um sem número de jornais pelo país inteiro, pelos Estados Unidos inteiro, e mais tarde, inclusive, alguns meses depois, chegaram inclusive a serem publicadas na revista Life, né? Bom, aí o que aconteceu? Um laboratório de física da base da Força Aérea lá em Wright-Patterson analisou essas fotos. O supervisor do projeto GRUD na época era o tenente Edward Ruppelt, e ele, baseado no laudo emitido por esse laboratório, declarou à imprensa na época que as fotos nunca provaram ser uma fraude, né? Mas também nunca ficou provado que eram genuínas. Uma declaração assim um tanto vaga, né? Meio inconclusiva. Bom, ademais, as 3 primeiras testemunhas, aqueles 3 professores que primeiramente viram as luzes, afirmaram que, quando olharam essas fotos, que as fotos não mostravam aquilo que eles tinham observado, as luzes que eles tinham observado. Porque, segundo eles, os objetos que eles haviam visto voavam com formação de letra U, ao invés de letra V. Isso também é uma afirmação assim muito estranha, né? Porque depende do referencial, uma letra U até pode parecer uma letra V invertida, né? Enfim. Bom, mas enfim, quais foram as explicações aventadas para as luzes de Lubbock? No final daquele mês de setembro de 1951, o tenente Ruppelt foi entrevistar todas as testemunhas conhecidas dos avistamentos e chegou à conclusão que se tratava da observação de grupos de pássaros voando à noite. Esses pássaros eram conhecidos como plovers em inglês, que alguns traduzem como tarambolas em língua portuguesa, tá? E seriam pássaros pertencentes à família Charadriidae, tá? Bom, plover, a palavra plover, em inglês, ela se aplica a basicamente todas as espécies de pássaros que existem dentro dessa família, e aí nós temos inúmeras espécies diferentes.
Mas todas elas se caracterizam por possuírem ventres ou barrigas com penas de coloração branca. E tem outro detalhe. Em 1951, a cidade de Lubbock havia recém-inaugurado um novo sistema de iluminação pública à base de lâmpadas de vapor de mercúrio, que emitem luz branca, né? E em relação às lâmpadas que eram usadas até então, as lâmpadas de vapor de mercúrio possuem uma eficiência luminosa bem maior, né? Emitem luz bem mais intensa. E seria justamente essa luz das lâmpadas de vapor de mercúrio que estaria então sendo refletida nos ventres brancos daqueles pássaros, quando eles voavam à noite sobre a cidade. Aqui tem uma foto, inclusive, ó, de dessas aves, né? Esse aqui é popularmente conhecido como morinelo de capuz, nome científico Charadrius cuculatus, e é uma das espécies, né, que poderia estar voando lá naquela oportunidade. Notem a barriguinha, né, bem branquinha, que, portanto, à noite, né, reflete eficientemente luzes artificiais. Bom, essa hipótese dos pássaros, ela foi também apoiada por outra testemunha dos avistamentos, que era um fazendeiro que morava lá nas proximidades, de sobrenome Snyder. Ele tinha, uma noite ele estava num drive-in. Sabe o que é um drive-in, meu diretor? Drive-in era uma coisa muito comum na América do Norte, até no Brasil também, nos anos 50, nos 60, até início dos anos 70. Em Porto Alegre também havia. Aqui em Tramandaí, no litoral, onde nós temos o nosso estúdio aqui, né, estamos em Osório, próximos do litoral norte aqui do estado, também tinha em Tramandaí um drive-in. É um cinema ao ar livre. Você tem uma tela grande e você entra de carro dentro do pátio, onde está instalada aquela tela, né? E aí você pega um microfone que está instalado ali do lado do estacionamento, bota dentro do seu carro, você fica ouvindo o som e vendo a projeção. Isso era muito comum naquela época, né? E esse fazendeiro estava lá uma noite assistindo, mais precisamente em 31 de agosto de 1951, ele estava assistindo um filme e ele viu pássaros passaram voando sobre o cinema. Então, ele disse que realmente podiam ser pássaros. E teve algumas outras pessoas, né, como por exemplo um cidadão de nome Joe Bryant, que estava acompanhado da sua esposa no dia 25 de agosto, e eles também viram grupos de luzes cruzando pela vertical. E quando eles avistaram o terceiro desses grupos de luzes que passaram, eles perceberam que essas luzes começaram a circular ao redor da posição da casa deles. E isso permitiu a eles identificar essas luzes como se tratando de pássaros, de aves. Tanto visualmente, né, enxergando, distinguindo os pássaros visualmente, quanto identificando esses animais pelos piados, né, pelo canto desses animais, característico desses animais, né? Então, aparentemente, havia, assim, apoio, né, para essa hipótese dos pássaros. Algum tempo depois, o famoso Dr. Alan Hynek, que foi consultor da Força Aérea para fenômenos anômalos não identificados, trabalhou também dentro do projeto Blue Book. Ele era astrônomo, ele era físico. Ele também entrevistou uma dessas testemunhas, né, daquele primeiro avistamento, um daqueles 3 primeiros professores, e chegou a declarar que realmente essa pessoa, né, essa testemunha, esse professor, Hynek, chegou a afirmar que as luzes observadas realmente pareciam ser pássaros, né? Então, vejam que 3 testemunhas sobre o que teria sido visto, chega a afirmar que as luzes nada mais eram do que pássaros. Porém, houve aqueles que contestaram essa interpretação, tá? Por várias razões. Por exemplo, essas aves, esses plovers, não costumavam ser comuns na região da cidade de Lubbock naquela época do ano.
Esse era o primeiro ponto. E alguns biólogos da universidade que foram consultados afirmaram que os objetos pareciam ser grandes demais para se tratar simplesmente de pássaros. Mas essa alegação ela pode ser contestada, né? Porque não existem limites assim muito objetivos nas estimativas de tamanhos dessas luzes, né? Então, realmente eu não vejo aí muito peso nessa afirmação, mas tudo bem. Em particular, o chefe do departamento de biologia da Texas Tech, que era essa universidade que existia lá, o Dr. Cross, professor Cross, e além disso, um guarda florestal da região, que foram entrevistados pelo tenente Ruppelt, da Força Aérea, afirmaram que os avistamentos não podiam ser de pássaros. Agora, por que eles afirmaram isso? Não fica muito claro, né? Então, também não é assim, não são pareceres, digamos assim, que tenham aparentemente muito peso, né? O professor Grayson Mead, que era também professor dessa universidade, que também observou as luzes na segunda oportunidade em que elas apareceram, ele também discordou da hipótese dos pássaros e ele afirmou o seguinte, textualmente, abrir aspas, os objetos eram muito grandes, fechar aspas. E além disso, segundo ele, abrir aspas, ele tinha experiência suficiente como caçador, né? E ele não conhecia nenhum pássaro capaz de se deslocar com aquela velocidade sem que emitisse algum ruído. As luzes se deslocavam silenciosamente. Bom, aquela velocidade, o que significa aquela velocidade? Provavelmente aquela estimativa que foi mencionada antes, de 970 km por hora, né? Que nós já vimos que provavelmente está errada, porque muito provavelmente os pássaros voaram por baixo da nuvem e não por cima dela, tá? É realmente muito difícil estabelecer isso, principalmente à noite, né? Bom, então eu acho que também essa afirmação desse professor não tem assim lá muito peso. Teve também o fotógrafo, o chefe da equipe de fotógrafos do jornal local da cidade, que se chamava William Hams. Ele se deu ao trabalho de tirar várias fotos noturnas de pássaros voando sobre a cidade e comparou essas fotos com aquelas que tinham sido obtidas pelo estudante Carl Hart, que nós mencionamos anteriormente. E não conseguiu duplicar, ou seja, ele mostrou que as fotos de pássaros voando sobre a cidade pareciam ser muito diferentes das fotos que o então calouro, né, da universidade, o Carl Hart, tinha obtido. Também foi divulgada essa opinião naquela ocasião. Então, como é que ficou a conclusão dessa história, né? Como é que ficou a explicação oficial para o caso das luzes de Lubbock? Antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar que em janeiro deste ano, a rede Ômega Centauri publicou Meu Universo, um livro de minha autoria, onde eu relato algumas das minhas experiências como astrônomo ao longo dos últimos 50 anos em que eu tenho me dedicado ao estudo dessa ciência. Você pode adquirir essa obra, mande um e-mail, pode mandar um e-mail para mim mesmo, terei muito prazer em lhe atender, luisastronomo@gmail.com, e pode pagar através do Pix da rede Ômega Centauri. Custa apenas R$ 34,90, são 501 páginas, o livro é em formato digital, mas quando você o adquire, se desejar, pode imprimi-lo, encaderná-lo no formato que você julgar mais conveniente, sem problema nenhum. Então, prestigie o nosso trabalho e também as publicações da rede Ômega Centauri. Não é isso, meu diretor? Aliás, falando nisso, meu diretor, vamos lembrar aqui também, né, já que estamos fazendo merchandising, vamos lembrar do canal Livro Leve e Solto. Como é que vai o canal? Tá bem? Tá crescendo, vai de vento em popa, né? Ganhei um inscrito no último vídeo. Né? Olha aí, só que beleza. Então, livro leve e solto. No último vídeo eu faço uma relação da enchente com o livro 100 anos de solidão. Olha aí, ó. No último vídeo, tu faz uma relação entre a última grande enchente aqui do Sul e o livro 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Muito bem.
Tá aí, tá dada a dica. Livro leve e solto. Inscreva-se, compartilhe, divulgue, etc. E comente também, né? Eu recomendo, vale a pena. Já sou inscrito nesse canal. Bom, voltando aqui às luzes de Lubbock. Então, como é que ficou a conclusão oficial do caso? Um tempo depois, o tenente Ruppelt voltou à mídia para declarar que as luzes de Lubbock, com certeza, vejam só, não eram pássaros, nem luzes refratadas, eu diria luzes refletidas, né? Mas ele empregou a expressão luzes refratadas. Refração não é reflexão, mas tudo bem, estou aqui colocando entre aspas as palavras que ele usou. E que as luzes também não eram espaçonaves, como muita gente já estava pensando. Nós temos que contextualizar, naquela época, 1951, 4 anos depois do avistamento do Kenneth Arnold, que foi em 1947, que deflagrou a moda de ver disco voador por todos os Estados Unidos, né? Nós já tínhamos presenciado lá uma grande onda de avistamentos, logo em seguida do incidente do Kenneth Arnold, em 1947-48, estávamos às vésperas da segunda grande onda, que seria 1951-52, né? Então a sociedade americana estava empolgada com a questão de nós estarmos recebendo visitas de naves extraterrestres, né? Era moda ver discos voadores naquela época, principalmente na América do Norte. Então por isso que o tenente Ruppelt se refere a espaçonaves. Bom, segundo o Ruppelt, as luzes, vejam só que coisa estranha, né? As luzes haviam sido positivamente identificadas e se tratavam de um fenômeno natural muito comum e fácil de explicar. Graças, isso tudo, a uma pesquisa, ele classifica como um trabalho perseverante de investigação científica rigorosa, que teria sido conduzida por um cientista, provavelmente alguém até da universidade ali, né? Mas que não quis se identificar, não quis se revelar. E como ele, o Ruppelt, não estava autorizado a divulgar o nome desse cidadão, o nome desse investigador, ele também não podia dar mais detalhes a respeito da natureza exata das luzes. Mas ele disse que se tratava de um fenômeno natural muito comum e fácil de explicar, embora não tenha dado mais detalhes a fim de não revelar a identidade do cientista que teria realizado essa pesquisa. Muito bem. Olha, apesar das controvérsias, viu, a hipótese dos pássaros ainda também parece bastante satisfatória, viu? E isso nos autoriza a supor que o peso evidencial ufológico desse conjunto de ocorrências, das luzes de Lubbock, ele é bastante pequeno, né? Para não se dizer zero, tá? Para não dizer zero, tá? Apesar de que esse incidente ele ainda é lembrado, até hoje em dia, entre os casos clássicos da ufologia. Eu quero só fazer aqui um adendo final, né? As luzes de Imbé, meu diretor. Imbé é uma pequena cidade aqui do litoral sul, do litoral norte do Rio Grande do Sul. E no final dos anos 1980, quando nós realizávamos campanhas observacionais para cobertura de chuvas de meteoros, principalmente no outono, maio, junho, nessa cidade, nós, em inúmeras oportunidades, avistamos também grupos de luzes noturnas em deslocamento pelo céu. E se tratava, evidentemente, de pássaros. Eram grupos de luzes difusas que se deslocavam da direção sul para o norte, ao contrário das luzes de Lubbock, que iam do norte para o sul, né? Isso em meio às madrugadas. E, com toda certeza, eram pássaros, talvez espécies migratórias em voo noturno, tá? Então, é relativamente comum, né, se observar esse tipo de fenômeno. Eu quero encerrar mais uma vez com a célebre frase do Carl Sagan: fatos extraordinários requerem evidências extraordinárias.
E nós precisamos de evidências extraordinárias na hora de comprovar essa tal de hipótese extraterrestre para fenômenos, como explicação válida para fenômenos anômalos não identificados. E essas evidências extraordinárias, até o momento, infelizmente, ainda não apareceram. Continuamos esperando, né? Continuamos esperando. Bem, a próxima oficina dentro dessa série, Casos Clássicos da Ufologia, vai ser o capítulo 7, os incidentes de Washington, D.C., que ocorreram em 1952. Tá? Nós vamos abordar esse assunto, provavelmente, lá no final de 2024, ou talvez até em 2025, princípio de 2025. Não percam, né? Acompanhem, então, fiquem de olho aí no canal, se inscrevam e ativem lá o sininho, né, para receber as notificações e tal, do lançamento de novos vídeos. Bem, quero deixar um convite final aqui para que você assine o portal Ciência e Cosmos do site da Rede Ômega Centauri. Pagando apenas R$ 49,90 por ano, você recebe conteúdos exclusivos para assinantes. Se você for professor, tem desconto, paga apenas R$ 39,90 e se for estudante, mais barato ainda, R$ 29,90 por ano. Tá dado o recado. Eu volto na próxima oficina de astronomia. Obrigado pela atenção de todos e até lá.